Aleluia! Glória a Deus! Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus, amém? Pai querido, nós te louvamos nessa manhã por podermos acordar mais uma vez na tua presença, acordarmos em fé, acordarmos na tua graça, nesse território de amor, nesse território de felicidade eterna, nesse território de justiça eterna. Eu te agradeço, Pai. Queridos irmãos, nós vamos começar nesse dia pensando mais uma vez na verdade da palavra de Deus. Ontem eu falei sobre território, né? Eu falei para vocês sobre a importância da gente saber, pela fé, em que território espiritual a gente está andando. E hoje eu quero repetir isso, porque a palavra de Deus precisa de uma certa repetição no entendimento. Ok? Território é algo poderoso. Por quê? Porque se eu estou num território de Deus e do Espírito de Deus, eu tenho alguns deveres que Ele me estabelece, mas eu também tenho direitos. Eu quero que você pegue isso. Se você tem deveres com Deus, né, o território é assim, de direitos e de deveres. Né? Se eu estou aqui nos Estados Unidos, se eu for cidadão americano, por exemplo, eu tenho meus deveres com a pátria, eu tenho meus deveres com a sociedade local, eu tenho meus deveres com as leis locais, mas eu também tenho privilégios, né? Eu vou poder usufruir de privilégios que um cidadão tem, recebe do governo. Então, com Deus, nós temos privilégios do Senhor quando a gente anda no território do Espírito. E a gente deixa de andar nesse território da carne, porque a carne, a natureza carnal, ela te obriga a fazer coisas completamente contrárias àquilo que Deus estabelece. Entende? Eu quero que você entenda que se você andar no Espírito, se você andar segundo o Espírito, o primeiro privilégio que você recebe de Deus é uma capacidade que não é sua. Amém? Você recebe uma capacidade, olha que coisa maravilhosa isso, a gente poder andar desde manhã, né? Desde o momento que a gente põe o pezinho para fora da cama, nós podemos ter uma expectativa de capacidade sobrenatural. Esse é o território do Espírito. E eu tenho no meu coração o seguinte ponto: eu não acordo para andar segundo a mim mesmo, porque eu já sei que eu vou falhar. Se eu andar no meu território, na minha arrogância, na minha carnalidade, na minha presunção, eu estou estabelecendo o caminho para a miséria e para a derrota, não é verdade? Então eu prefiro andar segundo a fé. Eu prefiro andar no território do Espírito, no território do entendimento da palavra de Deus, no território de Jesus. Porque aí eu tenho o privilégio de receber dele tudo o que eu preciso. Nas minhas irritações humanas, quando vem aquele sentimento errado, aquele pensamento negativo, aquela emoção negativa, eu posso imediatamente, né, estabelecer uma oração que me recompõe, que me recoloca, né, que me restabelece nesse poder dele. Jesus Cristo quer ser continuamente o meu poder, o seu poder. Então, território é isso. Território é você perceber pelo entendimento quando você está, né, andando em espírito, ou quando as circunstâncias estão tentando arrancar você para fora desse território e te colocar segundo a carne. Como é que você sabe disso? É muito fácil. A carne, ela tem características muito conhecidas, né? A carne é uma natureza que coloca você em pensamentos meramente humanos, frágeis, fracos. Você se identifica com o que você sempre foi ao longo da vida.
O Espírito te coloca em Cristo. Ele te identifica com Jesus que habita em você, com a fortaleza dele, com a capacidade dele. Entende? É aquilo que eu falei para vocês ontem. Esse Jesus que habita no nosso espírito, ele não habita na nossa alma, primariamente, ele habita em espírito. Então é a nossa fé, é a nossa oração, é o nosso entendimento que traz a glória desse Jesus. E eu expliquei para vocês que glória é poder espiritual, ok? Essa glória desse Espírito de Deus que habita em mim e em você tem que ser trazidos continuamente para essas emoções humanas, para os nossos pensamentos, para as nossas sensações humanas, da alma, do coração, porque isso fortalece, reveste a emoção com poder divino, com capacidade celestial, capacidade de Jesus Cristo. Isso é receber glória. E aí eu li para vocês um versículo de Colossenses 1:27 que diz assim, que Jesus Cristo antigamente era um mistério. As pessoas não sabiam que ele haveria de vir. Ele era um mistério, estava escondido, estava oculto. Mas no devido tempo, diz o apóstolo Paulo, Deus revelou Jesus. Entendeu? Jesus foi revelado na sua obra, naquilo que ele realizou e naquilo que ele manifestou. Então, o versículo diz assim, aos quais, quer dizer, aos seus santos, que somos nós, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória. Vai pegando isso daí. Glória, a palavra glória é importantíssima, é o poder de Deus em nós, ok? Então Deus quis fazer com que a gente conheça essa glória, é o que está escrito aqui. Que a gente conheça a glória de Jesus sendo manifestada diariamente. A palavra diariamente não está nesse texto, mas eu insiro essa palavra para você entender que isso não se dá numa base esporádica, não. Isso é continuamente, amados irmãos. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que Deus quis fazer conhecer a você e a mim as riquezas da glória de Jesus Cristo. Espera um pouquinho. Então vamos pensar juntos. Se Deus quis que eu e você conhecêssemos profundamente as riquezas do poder de Jesus, da glória dele, no meu coração, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, ele está dizendo aqui, ele está dizendo assim, essa glória desse mistério é Cristo em vós. Cristo em vós, esperança da glória. Aí está o versículo inteiro. Deus quis fazer você conhecer isso. E este alguém que habita em você tem glória, tem poder. E você tem Cristo em você. E você agora passa a ter uma esperança de glória. Ou seja, a sua vida tem que ser diariamente vivida nessa esperança, ou seja, nessa expectativa. Você tem que esperar isso acontecer todo dia. Tem que ter essa expectativa de glória. Você tem que acordar da cama tendo expectativa de que não é você que vai vencer a emoção negativa. Não é você que vai vencer tentação pelo seu poder. Não é você que vai vencer o mundo, os ataques de Satanás, os ataques de pessoas erradas e ruins. Não é você que vai fazer isso. Você vai ter expectativa de glória. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém, queridos? Você vai ter expectativa. Você está tendo expectativa hoje? Né? Eu quero criar isso no seu coração. Não acorde da sua cama sem expectativa, sem alegria. Fala, opa, hoje vai ser um dia de aventura. Porque eu vou ver Jesus se manifestando em mim. Eu vou experimentar essa glória que habita no meu espírito. Eu não vou viver de maneira fraca, eu não vou viver de maneira derrotada, eu não vou viver de maneira medíocre, medrosa, temerosa. Eu não vou mais continuar vivendo
me identificando com tudo que estava aí antes de Jesus, no meu coração, no meu corpo, na minha mentalidade. Tudo isso tem que morrer, eu tenho que fazer morrer toda essa identidade carnal que me trouxe doenças, que me trouxe falta de sono, que me trouxe problemas emocionais, que me trouxe agonia. Tudo isso eu faço morrer pelo poder da fé, para que eu possa experimentar a glória, a glória que habita no meu espírito. Oh, aleluia. Amém? Então você tem que entender o que é território. Território é você viver dentro dessa esfera. Quando o inimigo quer jogar você para fora dessa glória, você se traz. É um combate da fé. Tudo bem? Pastor, a gente vive sem combate? Não, a gente vive num constante combate, mas com a certeza de vitória. Tudo bem o que eu quero dizer? Você tem combates porque existe uma luta em que existe um inimigo que é maligno. Ele tenta jogar você para fora do território porque ele sabe que dentro do território você está sempre seguro. Amém? Dentro do território você tem poder divino, você tem paz divina, você tem alegria constante, você tem estabilidade, você tem crescimento. Então o que ele quer fazer? Ele quer arrancar você para fora desse território. Imagina uma linha territorial. Olha lá a linha. Você está na linha do lado de cá, do território do poder, da força, da glória de Jesus. O Satanás ele vai tentar jogar coisas contra você para tentar emocionalmente trazer você para fora, mentalmente, para fora desse território. Entendeu? Ele é maligno, ele é astuto. E você tem que ser um cara esperto, uma mulher esperta. Fala, não vou entrar nessa desse cara não. Eu vou combater o bom combate da fé, que é o que Paulo diz. Combate o bom combate da fé. Use a sua fé e ore. Estabeleça a sua posição. Glória a teu nome, Senhor, porque eu sou justificado. Eu estou justificado. Olha, sempre use essa arma contra o inimigo. O inimigo vai falar assim, você é um pecador. Olha só o que você está pensando. E você vai falar, seu sujo, nojento. Você joga pensamento errado na minha cabeça e quer dizer que sou eu que estou pensando? Pensa que eu sou idiota? Porque é isso que ele faz. Ele tenta jogar sugestões na tua cabeça para que você pense que você que está pensando isso. E o crente firme que tem entendimento fala, cara, que truquinho idiota e sujo que esse sujeito tem contra a minha cabeça. Ele tenta me jogar sugestões mentais para que eu compre na minha cabeça que sou eu que estou querendo isso, que sou eu que estou pensando, que sou eu que estou sentindo. Então é isso que ele vai tentar fazer, para te jogar para fora do território da paz, da alegria, da força, da compreensão, da segurança que Jesus estabelece. Então existe um combate aí, mas você tem que aprender a vencer continuamente esse combate por meio da fé, não é por meio da força. Presta atenção. Não use força, tá bom? Crente não faz força, crente recebe força. Essa palavra é tão importante que eu acabei de dizer que eu vou repetir. O crente, ele não faz força nem contra o diabo, nem contra o pecado, nem contra o mundo, nem contra emoções malignas. Ele recebe a glória. Ele recebe essa força por meio de uma oração que não é pedido, não é implorar, é uma oração de estabelecer. Aleluia. Eu oro já tendo certeza do estabelecimento. Senhor Jesus, glória ao teu nome, porque em espírito eu sou mais do que vencedor. Em espírito eu tenho paz, em espírito eu tenho a justiça de Jesus. Eu não sou um pecador miserável, eu tenho autoridade aqui nesse território. Aleluia. Amém. A vida cristã é isso, é você se identificar com Jesus 24 horas por dia e não mais com você.
Isso é um treinamento profundo da mente. Porque o que o diabo tenta fazer com a mente humana é que a gente se identifique com a fraqueza, com a miséria, com os erros, com as culpas do passado. Ele faz isso com grande frequência. Ele tenta trazer memórias do passado, jogar na tua cabeça, tentar te sujar, falar, olha como você é sujo, olha como você errou aqui, olha como você fez ali. Tudo isso é estratégia satânica para controlar a mente das pessoas, e as pessoas que são de Jesus têm que entender como é que funciona essa batalha espiritual. Não aceite quando você vê um pensamento te acusando, isso não vem de Deus. Deus não acusa ninguém. Tá vendo só? Deus não fica te acusando, tentando te fazer se sentir um lixo. Deus só traz para você o pensamento de Jesus. Você é santo, você é puro, você é santificado, você é justificado eternamente. Foi o que Deus fez conosco. Ele nos justificou de uma vez por toda, eternamente. Guarda isso no teu coração. Porque o apóstolo Paulo diz que essa justiça eterna é uma arma poderosa contra Satanás. Para você tacar na cara dele, assim, ele vem tacar uma mentira no teu coração, você taca na fuça dele que você é justo eterno. Ei, glória ao nome do Senhor. Tá vendo, amado? Você precisa conhecer a tua posição em Jesus. Ele vem te trazer uma coisa lá do passado e fala, veja o que você fez. Você fala assim, a palavra de Deus diz que todas as minhas iniquidades foram apagadas, estão destruídas na presença de Deus, pelo poder do sangue do Cordeiro. Taca na cara dele e ele sai, ele foge. Satanás é um covarde, não é essa coisinha que você está pensando aí, não. Tem gente que magnifica o poder do diabo. Ai, o diabo. Que diabo, cara? O diabo é um zero à esquerda. Jesus reduziu ele a nada, zero. Entendeu? E eu quero fazer você pensar assim, valentemente. Entendeu? Então essa identificação com Jesus nesse território é muito poderosa. É uma identificação, né? Essa palavra é muito importante. Você precisa se identificar com Cristo e perder aquela identidade de pecado, aquela identidade de velho homem. Você precisa perder isso todo dia. Eu tenho que perder uma coisa e ganhar outra continuamente, ok? O que você precisa fazer hoje, nesse dia que eu estou falando com você? Você precisa se despojar do velho homem, que é o que Paulo diz, e se revestir do novo homem. Tudo bem? Você tem que se despojar, ou seja, você tem que descartar coisas e abraçar outras coisas contrárias, né? Toda essa ideia de fraqueza, de enfermidade, de doença, que as pessoas têm aprendido a assimilar na cabecinha, é preciso colocar debaixo dos pés e dizer assim, isso não faz parte da minha natureza nova. Eu não sou esse troço aí, não. Que a internet diz. Ó, eu vou te dar um conselho. Você que é de Jesus, você precisa cortar todos esses hábitos que você tinha de ficar procurando saber qual é a tua patologia, a tua doença no Dr. Google. Você está entendendo o que eu estou te falando? É muito sério isso. Para de olhar no espelho do Dr. Google para saber que miséria que você tem. Porque você vai olhar isso e vai acreditar nessa miséria mais do que em Jesus. Você está entendendo? As pessoas que andam segundo a carne, elas ficam o dia inteiro procurando analisar a sua carne. Deixa eu ver o que eu tenho de errado em mim. Ah, o Google falou que eu tenho a patologia número tal, eu tenho a síndrome não sei do que. Cara, você tem que matar essa desgraça. O teu espelho se chama Palavra de Deus. É este espelho que você tem que olhar. Você tem que conhecer quem você é em Cristo, não quem você é no Google.
Entende? Você precisa encher a cabeça com a palavra de Cristo e não com a palavra de YouTubers, de influenciadores. Olha só o que a palavra de Deus diz no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 17. O apóstolo João escreveu assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Cara, essa palavra é tão poderosa que você precisa parar e pensar muito nela. Ele está dizendo o seguinte: tal como Jesus é, assim somos nós, neste mundo, não no mundo vindouro, no céu. Aleluia! Entendeu isso? Ele está dizendo o seguinte: porque Jesus já habita no nosso espírito, Jesus quer que você pense assim: eu sou igualzinho a Jesus, eu não tenho o que tirar. É isso que Jesus quer que você pense. Fala, pastor, mas como é que eu posso pensar isso? Não é blasfêmia um negócio desse, eu pensar que eu sou igual a Jesus? O que Jesus está falando para você é o seguinte: não. Para isso é que Jesus veio. Para que você se sinta nele, para que você se perceba nele, para que você se assuma nele, para que você se identifique 100% com ele, dizendo assim: eu sou igual a Cristo. Por quê? Porque ele foi teu substituto na cruz. Ele te substitui continuamente diante de Deus. Você jamais se apresenta a Deus na tua natureza meramente humana. Toda vez que você fala Pai, você está falando em Cristo. Você não está falando na tua fraqueza. Por isso que tem gente que não tem poder na oração. Porque fala aquele pai xoxo. Por que fala um pai xoxo? Porque ela se identifica consigo mesmo, na sua miséria, na sua fraqueza, nas suas sensações. Jesus falou: filho, não faça assim não. Você tem que vir ao Pai por meio de mim, não por meio de você. Se eu vou ao Pai por meio de Jesus, então eu tenho autoridade nesse território. Eu falo um Pai, Pai, né? Pai, querido, glória a teu nome, porque eu tenho autoridade de Cristo. Eu não tenho a autoridade do Israel humano. Querido, você está entendendo o que eu estou falando? Isso é poderoso demais, demais, demais. Como diz o mineiro, demais da conta. Está entendendo? Porque nós, queridos, não vivemos em nós. Nós vivemos em Cristo. Cristo é tudo em mim e em você. É Cristo que se apresenta diante de Deus Pai por nós. Então, o que ele está dizendo aqui, o apóstolo João, é: assim como Jesus é, assim somos nós neste mundo. Eu pergunto para você assim: Jesus é um covarde? Não, então eu não posso ser covarde. O apóstolo Paulo diz: nós não recebemos o espírito de covardia, segundo Timóteo 2,7. Nós não recebemos o espírito de medo. Você é medroso? Aí você fala: eu sou. Sabe por que você é medroso? Que você se identifica com isso? Porque você foi nascido e treinado nessa carnalidade. Isso é carne, isso não é espírito. Agora que você recebeu o Espírito de Cristo, você tem condições legais nesse território de falar: eu era medroso. Eu posso sentir medo, mas eu sou corajoso em Cristo Jesus. Porque o Espírito que habita em mim me faz dizer: eu sou. Eu sou. Presta atenção nisso. Todo dia eu ensino para você. O verbo ser no mundo espiritual, ele é tudo. Eu escuto crentes dizer assim: ai, pastor, eu sou fraco. Eu falo assim: você não tem nem ideia de que você está falando. Você não tem ideia da carnalidade que está saindo da tua boca. Sabe por que as pessoas continuam dizendo assim, os cristãos: eu sou fraco? Porque eles se assimilam com a sua fraqueza carnal. Eles se identificam com as sensações fisiológicas, corporais.
Eles estão se identificando mais com as emoções erradas e negativas do que com Cristo. Eles se identificam mais com esse território meramente humano do que com o território de glória que já está habitando no seu espírito. E eu vou falar tanto isso na tua cabeça até a hora que você entender, cair a ficha e falar: meu Deus do céu, como eu me identifico com o velho homem diariamente. Portanto, você vai aprender a se identificar com a nova criatura que Deus plantou no teu espírito. Entendeu? Porque nessa nova criatura do teu espírito, tal como Jesus é, está escrito aqui, assim também é você neste mundo. Neste mundo. Então, se Jesus é poderoso, você é poderoso. Se Jesus tem autoridade, você tem toda a autoridade. Se Jesus dorme no meio da tempestade, você ronca no meio de problema. Você está entendendo? Ah, mas eu tenho problema desde a infância. Cara, você está se identificando ainda com essa coisa velha, com essa taturana, né? Você precisa se identificar com a nova natureza, com a borboleta gloriosa que Jesus te transformou. É uma metáfora, né? A palavra transformação em grego significa metamorfose, mudança de forma. Tudo bem, querido? Entendeu isso? Quando Paulo fala assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele está falando metamorfoseai-vos. Mude de forma, do mesmo jeito que uma lagarta deixa de ser lagarta e vira uma borboleta, um ser completamente diferente. Entende? Se você identifica mentalmente com a velha natureza, adivinha o que é? Você só vai colher os resultados da velha natureza. Porque você tem uma soberania mental. Mas se você levantar pela manhã e falar, Deus amado, eu estou cansado desse troço. Eu não vou mais me identificar com uma pessoa patológica, doente, submissa ao diabo, porque ele me ensinou ao longo da vida que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não tenho poder, que eu não tenho paz, que eu não tenho sono, que eu não tenho alegria, que eu não tenho vitória. Eu vou colocar essa porcaria tudo debaixo dos meus pés hoje, por causa desse nome glorioso que está habitando no meu espírito. Eu vou receber glória de Jesus hoje. Amém? Isso é muito poderoso que eu estou falando para você. Então faz um apanhado do que eu estou falando para você. Estou falando que você tem dois territórios que você pode escolher viver. O território do Espírito, que é o território de Cristo. Ou você pode cair para o lado de cá, para o lado da miséria, para o lado do medo, para o lado dessa coisa meramente humana, que é a carne. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6, diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Que é exatamente o que eu estou falando para você aqui o tempo inteiro. Amém, queridos? Porque assim, ó, tem gente que fala assim, eu recebi Jesus como meu Salvador. Ah, é? E por que ele não está funcionando em você? Boa pergunta, né? Quantas pessoas hoje poderiam dizer para mim assim, pastor, um dia eu recebi Jesus como Senhor da minha vida, Salvador da minha vida. Ah, é? Quanto tempo faz isso? Sei lá, faz 20 anos atrás, um dia. Eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus, eu acreditei em Jesus, eu criei em Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, isso não basta na vida de um cristão, dizer que você recebeu Jesus. Por quê? Porque o que mostra que você recebeu Jesus Cristo é como você está andando nele. E esse verbo andar, eu expliquei ontem no áudio de ontem, que andar significa a maneira como eu estou pensando de fato, como eu estou agindo de fato,
como eu estou reagindo às coisas, como eu estou me comportando, tem tudo a ver com andar. Então, eu nunca posso divorciar, né, aquilo que eu digo que creio daquilo que eu ando. Eu não posso fazer isso jamais no mundo espiritual. A maneira como eu levanto pela manhã, como eu penso, como eu assimilo a minha cabeça, como eu preparo o meu dia, como eu estabeleço o meu mundo interior, como eu estabeleço as minhas emoções, os meus pensamentos. Sou eu que faço isso em Cristo Jesus. Não é Deus que chega e muda a minha cabeça, coloca dentro de mim todo dia uma sensação gostosa. Não, sou eu que faço isso em Cristo. Sou eu que ando nele. Sou eu que brigo, sou eu que luto, sou eu que combato, mas ele dá o poder. Você está pensando que Jesus luta por você? Não. Jesus luta em você, é diferente. Ele luta com você, mas você tem que tomar as atitudes de indignação. Você tem que ficar indignado com certas coisas, amado. Sabe quais são as pessoas mais espirituais e mais vencedoras? Aquelas que ficam indignadas com essa oposição diabólica, com essa coisa diabólica do diabo ficar dominando as emoções o tempo inteiro, enfiando coisa errada na cabeça, enfiando porcaria no entendimento, no coração, na alma, nas sensações. Cara, você tem todo o direito legal de andar, de subjugar toda essa miséria do inimigo debaixo dos teus pés. Você tem em Jesus Cristo esse direito nesse território. Esse é o território da vitória e você tem que aprender isso todo dia. Amém? Então, assim como recebeste Jesus, o Senhor, você tem que aprender a andar nele, né? Pega uma caneta e vai escrevendo todos esses versículos. Eu vou te dar um conselho. Você que tem escutado esses áudios e tem falado para mim, pastor, graças a Deus pelos ensinos que eu estou recebendo. Então, eu vou te dar um conselho. Não fique apenas ouvindo o áudio assim passivamente. Você tem que aprender a colocar a Bíblia aberta com esses versículos diante dos teus olhos. Você entendeu? Sabe por quê? Porque isso é uma estratégia divina. Quando os teus olhos olham a Escritura, presta atenção porque isso é muito importante. Você vai falar, ué, mas o que isso tem a ver? Tem a ver com o que Deus ensinou. Deus falou o seguinte: nunca tire essas palavras de diante dos teus olhos. Esteja continuamente diante dos teus olhos. Preste atenção como é importante abrir a Bíblia, porque na medida que eu estou falando a você, eu estou falando com o teu interior. Mas quando você vê o texto, as palavras escritas, aquilo vem de fora para dentro de uma maneira gloriosa, que você está perdendo. Você não pode perder isso. Você tem que ler a Escritura, você tem que ouvir ela, como você está ouvindo, mas os seus olhos têm que ver o que está escrito, porque isso faz parte do processo de transformação. Portanto, o crente que tem uma Bíblia cheia de poeira lá em cima daquela prateleira é um cara que está perdendo muito poder. Bate a poeira dessa Bíblia e abre ela enquanto eu estou falando. Quando eu falar para você, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, você procura Romanos 8 e bota a letra do negócio diante dos teus olhos e escuta o que eu estou falando, porque isso vai te dar poder. Está entendendo o que eu estou falando? Abre lá em Romanos capítulo 8 que eu vou terminar o áudio. Eu vou ler dos versículos 9 a 13. Romanos, capítulo 8. Versículo 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pausa. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: todo aquele que está em Cristo, todo aquele que Cristo está nele, que é o nosso caso, eu e você temos recebido a Cristo Jesus como Senhor, e ele veio habitar em nós pelo Espírito Santo.
E ele não veio habitar em qualquer lugar do nosso ser. Existe um compartimento em nós que é morada dele. Esse compartimento, que é a nossa real identidade, se chama espírito. Não se chama emoções, não se chama alma, se chama espírito. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, se nós temos Jesus neste espírito regenerado, então nós não estamos na carne. Não estamos. O nosso status não é de carnal, é de espiritual para sempre. Agora eu quero que você aprenda a fazer uma divisão correta aqui, antes de eu terminar o vídeo. Você vai aprender. Então, o nosso status espiritual nós estamos em espírito. É o que Paulo está dizendo. Vós, porém, não estáis na carne. Ué, pastor, mas você não falou que nós podemos andar no território da carne? Falei. Eu falei porque quando você anda segundo a carne, você não perde o seu status de espírito. Entendeu? Quando você anda segundo o que a carne te diz, mesmo assim, você não perde o seu status de uma pessoa que está em espírito. Você está permanentemente seguro no espírito. Quando você dá uma resvalada e comete alguma coisa pela carne, aquilo lá não mudou a firmeza de quem você é em espírito. Isso é muito importante. Entendeu? Porque você não está na carne. Você pode dar uma resvalada e andar segundo a carne em determinado momento, mas aquilo não muda o seu status eterno. Você está em espírito. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, muito claro. Se você está permanentemente em espírito, você tem que continuamente aprender a andar segundo o espírito. Porque você já não está mais na carne, em espírito. Em espírito, você é espiritual mesmo. Portanto, você precisa sempre trazer a tua cabeça, o teu entendimento para quem você é. Entendeu? O espírito é essa âncora, é essa rocha para onde você sempre tem que estar vindo, diariamente. Continuamente, você está em espírito. Portanto, não ande fora desse território. Não ande na carne. É o que ele está dizendo aqui. Se você está com a Bíblia aberta aí diante dos teus olhos, você está vendo claramente. Ele está dizendo, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Entendeu? Porque se o Espírito de Deus habita em você, você é de Jesus. Versículo 10. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Olha como que Deus enxerga. Deus enxerga diferente da gente. Tá vendo como é que é? Ele está dizendo assim, ó, Deus enxerga você completamente vivo em espírito, mas ele enxerga o seu corpo morto. Morto por quê? Não porque o seu corpo esteja morto biologicamente. Não, você está vivo biologicamente, mas o seu corpo não está harmônico com a vida espiritual que você já possui. Por quê? Porque um dia passou o pecado no teu corpo. E enquanto esse corpo não for transformado gloriosamente por Deus, ele está sendo considerado por Deus como uma coisa morta aos olhos de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero que você entenda perfeitamente isso. Biologicamente, o seu corpo está vivo. O meu também. Eu estou aqui tocando as coisas. Então, eu falo assim, eu e você, a gente sempre fala assim, meu corpo está vivo. Mas para Deus, e isso aqui é aos olhos de Deus, não é aos nossos olhos, ok? Para Deus, quem está vivo em nós é só o Espírito que regenerou. O resto está morto. É por isso que eu tenho tanta coisa negativa no corpo e na alma. Porque aquilo que está vivo já não tem mais negativismo. Tudo bem? Você pegou isso aí? O nosso espírito que está regenerado e ressuscitado com Cristo já está. Nele não tem negativismo, não tem medo, não tem raiva, não tem ódio, não tem irritação.
não tem impaciência, o nosso espírito tem todo o fruto da glória. Mas o nosso corpo está morto aos olhos de Deus, por causa do pecado que passou aqui e afetou essa corporalidade. Então o que Paulo está dizendo? Que nós precisamos aprender a andar pela fé, trazendo a vida do Espírito para este corpo mortificado, para esta alma que está afetada. Olha que revelação gloriosa, que é exatamente o que eu estou procurando ensinar você todo dia, a trazer glória do Espírito para essa região frágil, fraca e mortificada do corpo e da alma, das emoções. É o que ele está dizendo aqui. O Espírito vive por causa da justiça. Olha só. Porque Jesus regenerou o nosso espírito, ele agora decretou que o nosso espírito é absolutamente justo. O nosso espírito não é pecador. Tudo bem? Nós nunca podemos dizer assim, eu sou um pecador em essência. Não, eu posso pecar segundo a carne, mas o que eu sou é santo, é justo. O Espírito vive porque ele já é justo. Deus nunca olha para o meu espírito e fala assim, ei pecador. Ele não pode fazer isso porque ele me tornou justo. Então o diabo tem que perder muita guerra, né, amado, na tua vida. Porque o que o diabo tenta fazer o tempo inteiro com você e comigo e com toda a igreja é mostrar sempre a nossa indignidade diante de Deus. Mas se você aprender a andar em espírito, você pisa na cabeça dele, porque você não se enxerga conforme o que ele está insinuando. Você sempre vai se enxergar conforme o que Deus realizou em espírito. Versículo 12. De maneira que, irmãos, nós somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Mas, porque se você... Aí ele termina, versículo 13. Porque se viver segundo a carne, morrereis. E eu expliquei para vocês ontem que esse morrer não é fisicamente. Morrer significa emocionalmente. Você vai experimentar uma morte emocional constante. Depressão, tristeza, raiva, ira, amargura, inveja, malignidade, todo tipo de coisa emocional será trazido para a alma. E você não quer isso na sua vida, ok? Você não quer mais isso na sua vida. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, se você viver segundo a carne, nesse território meramente humano e carnal, você vai morrer. É certeza isso. É um fato. Mas se pelo Espírito você mortificar as obras do corpo, você viverá, ok? O que significa isso? Significa o seguinte, como é que pelo Espírito eu mortifico as obras do corpo? Eu estou explicando para você continuamente. Você só pode mortificar as obras do corpo. O que são essas obras do corpo? São as emoções negativas, os pensamentos errados, os desejos errados. Essas são as obras que têm que ser mortificadas em nós. Mas você só consegue fazer isso pelo Espírito, que já é justificado, já é perfeito, já é santo e já está em unidade com a glória de Jesus. Então, quando você tem fé nisso, estabelece isso com a tua oração, o Espírito Santo se encarrega de trazer essa glória, esse poder para a tua alma, para o teu corpo mortificado, para esse corpo necessitado, entende? Então, quando você faz isso diariamente, você vai transformando a tua vida numa vida muito poderosa, numa vida vitoriosa. Você vai ver que você vai ter saúde emocional, vai ter saúde física, vai ter saúde mental, você terá sono perfeito, você terá vitória contra enfermidades, você terá vitória contra Satanás, você terá vitória financeira, você terá vitória em todos os níveis, porque a vida vai estar passando, a vida eterna de Jesus vai estar se manifestando, onde antes só se manifestava a carne.
Amém, queridos? Então eu paro por aqui porque tudo isso que eu falei é um material muito grande, importante para você meditar. Você tem que colocar esse áudio aqui que eu acabei de ensinar pelo menos umas 4 vezes seguidas para você entender tudo de novo. Tem gente que escuta um áudio desse uma vez e fala, que maravilha. Não é maravilha. Esse negócio, você precisa repetir porque a tua cabeça é lerda, o teu espírito é pronto. O teu espírito fala, glória a Deus, entendi. Mas a tua cabeça não é pronta. Ela está mortificada, ela precisa ser vivificada. Então eu te dou um conselho, coloca esse negócio aqui umas 4, 5 vezes para você ir pegando, e esse negócio precisa ir descendo para o teu coração. Porque quando chegar no teu coração, isso explode em poder, em vitória, em entendimento, em fé. Amém? Aleluia. Vamos orar juntos? Aleluia. Pai querido, eu te agradeço, porque todos os dias o Senhor me dá a oportunidade de trazer um pouco dessa verdade que liberta para aqueles que me escutam. Essa verdade é tão poderosa que ela destrói todos os poderes do inimigo, todas as mentiras de Satanás, todo o engano da carne, todo o engano deste mundo, e coloca dentro de nós a verdade preciosa do Evangelho, daquilo que o Senhor já realizou em nosso espírito por meio de Jesus Cristo. O Senhor já nos justificou, já nos fez justos, nos tirou de uma natureza de pecado, nos deu unidade perfeita com o Senhor e colocou o teu Espírito dentro de nós, para que nós aprendamos todo dia a andar segundo Jesus. Assim como nós recebemos a Cristo, assim também nós estamos andando nele. Assim como Cristo é, diz a tua palavra, assim somos nós neste mundo. Do jeito que Jesus é, eu me assimilo. Eu falo, Senhor, eu sou como Jesus. Eu sou poderoso como Jesus, Senhor. Eu sou amoroso como Ele, portanto, manifesta esse amor na minha fraqueza. Porque em espírito eu já sou como o Senhor. Em espírito eu já sou paciente, eu já sou amoroso. Em espírito eu já tenho vitória, em espírito eu tenho prosperidade. Mas vem trazer, Senhor, neste momento, essa glória para o meu corpo e alma que estão necessitados todo dia desse impacto. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que os meus irmãos e irmãs não vivam mais segundo a carne, que eles tenham nojo disso, que eles tenham repugnância dessa natureza perversa, dessa coisa traiçoeira, dessa coisa que derrota tanto a alma, porque eles precisam ter esse nojo santo, eles precisam criar essa repugnância sagrada de falar, carne nojenta, você não faz parte da minha real natureza, eu não vou andar segundo o que você quer para a minha vida. Satanás, eu também não vou andar com o que você fica tentando injetar na minha cabecinha, porque agora eu estou recebendo um entendimento divino. Faz isso na vida dos meus irmãos hoje. E que esse dia seja um dia de grande vitória, que eles possam receber glória, que eles possam ter expectativa de receber glória constante. Eu te peço isso em nome do nosso Salvador bendito, Jesus. Amém? Deus te abençoe ricamente e amanhã a gente se fala mais ainda para a glória do Senhor. Amém.